Otávio tornou-se o primeiro imperador, governando de 27 a.C. a 14 d.C. Suas primeiras medidas tinham por finalidade reestruturar a administração do novo Estado imperial. Restringiu as funções do Senado, criou uma nova ordem administrativa, as prefeituras. Melhorou as formas de cobrança de impostos, instituiu a guarda pretoriana com a função de garantir a proteção do imperador. Na economia, Otávio incentivou a produção e protegeu as rotas comerciais. Empreendeu a construção de várias obras públicas, o que gerou muitos empregos aos plebeus. Para ganhar popularidade, Otávio adotou a política do pão e circo. A paz, a prosperidade e as realizações artísticas marcaram o governo de Otávio Augusto. O século I, em que transcorreu seu governo, ficou conhecido como a Paz Romana. Após o governo de Otávio, o Império Romano foi governado por várias dinastias. A primeira foi a dinastia de Júlio Claudiana, do ano 14 ao 68. Segunda foi a dinastia dos Flávios, do ano 69 ao 96. Terceira, a dinastia dos Antoninos, do ano 96 ao 192. E a quarta, a dinastia dos Severos, do ano 193 ao 235. Crise e decadência do Império. O Império Romano, no século III, foi afetado pela crise geral do escravismo, iniciada nos reinados dos últimos Antônios. A prosperidade romana estava alicerçada na agropecuária, e nessa época ocorreu uma decadência na produção de técnicas agrícolas, sobretudo na Itália. Somou-se a isso a interrupção da expansão romana no Ocidente, que levou à falta de mão de obra escrava, barateando assim o trabalho livre e assalariado. Os proprietários passaram a render suas terras aos colonos, instituindo o sistema de colonato, a permanência do camponês na terra. Desses fatores resultou a diminuição da arrecadação de tributos, levando o Estado a dificuldades de manter a máquina administrativa, principalmente o exercício que culminou com as invasões bárbaras. O Dominato. O Dominato era uma monarquia despótica e militar, semelhante ao helenístico, ou seja, o poder do governante tinha uma fundamentação religiosa. O nome dessa instituição derivou de Dominus, senhor, que foi como passaram a se intitular os imperadores a partir de Diocleciano. No governo de Diocleciano, foi criada a tetrarquia. Para melhorar a defesa das fronteiras, principalmente com a pressão dos bárbaros, o império foi dividido em 4 partes, cada uma delas com governo próprio. Na economia, Diocleciano tentou reduzir a inflação por meio do Edito Máximo, que consistia na fixação dos preços máximos para os produtos comercializados e um limite de ganho sobre a jornada de trabalhos. Em 313, Constantino assumiu o poder e restabeleceu a unidade imperial, valorizando a ideia de que a base do império estava fundada nas províncias do Oriente. Estabeleceu em 330 a capital do Império Romano, na antiga colônia grega de Bizâncio, rebatizada com o nome de Constantinopla. Além disso, instituiu o Edito de Milão, no qual reconheceu a religião cristã, transformando-a na mais importante de Roma. Ainda no século IV, os bárbaros iniciaram as invasões em busca de terras férteis. Em 378, os visigodos investiram contra o Império Romano, vencendo-o na Batalha de Adrianópolis. Teodósio foi o último imperador huno, instituindo o Edito de Tessalônica, em 330, pelo qual a religião cristã tornava-se oficial do Império. Por ocasião da morte de Teodósio, em 395, o Império foi dividido em Ocidente, governado por Honório, e Oriente, governado por Arcádio, ambos filhos do imperador. O Império Romano decaiu em 476, invadido pelos hunos. O cristianismo. O surgimento e a expansão do cristianismo estiveram ligados diretamente ao Império Romano. A princípio, os romanos tinham uma religião politeísta dividida entre doméstica e oficial.
Na doméstica, as famílias consideravam seus antepassados protetores e o cultuavam. Todas as casas possuíam um altar onde eram realizados os cultos. Os romanos cultuavam diversas divindades herdadas dos gregos, como Júpiter, Vênus, Diana, Baco, Minerva, Netuno e outros. O cristianismo surgiu na Palestina, uma província romana, e progressivamente difundiu-se por todo o Império Romano. É uma religião monoteísta, messânica e profética. Jesus Cristo ensinou o amor a um Deus único, ao próximo, assim como pregou a humildade e a fraternidade. Os princípios do cristianismo são a crença na Trindade, crença em anjos, no juízo final, na ressurreição da carne e na vida eterna. A boa nova dos cristãos foi pregada pelos apóstolos no Oriente e chegou até Roma, posterior à morte de Cristo. Inicialmente, essa religião foi muito perseguida pelo Estado romano, mas após sua oficialização por Teodósio, constituiu-se como a religião universal e a mais importante do Ocidente. Cultura. A cultura romana foi influenciada pela cultura grega. Após sua expansão pelo Mediterrâneo Oriental, essa influência intensificou-se na medida em que os romanos entraram em contato direto com a cultura helenística. O direito romano foi um dos aspectos mais importantes que os romanos deixaram para outros povos. Ele surgiu como resultado de um processo histórico muito lento, fruto de lutas sociais distintas entre os patrícios e os plebeus. A igualdade civil, conseguida entre as duas camadas sociais, possibilitou o aprimoramento do jus civile romano. Por outro lado, a conquista dos outros povos exigiu um tratamento especial para os mesmos, originando o jus gentium. É de suma importância a introdução dos princípios de um direito natural, como por exemplo o direito à vida. Na literatura, destaque para o Cícero, orador, os poetas Horácio, Ovídio e Virgílio, e como historiador, Tito Livio, autor da História de Roma. A arquitetura foi a arte mais envolvida, marcada pela grandiosidade de suas construções, muralhas, estradas, teatros, anfiteatros, templos, aquedutos, termas e outros.